Bom, eu queria passar a palavra então ao Mário Veiga. O Mário assistiu recentemente uma palestra dele, que eu falaria depois lá, ele apresentou os cenários de uma maneira que, se eu fosse o presidente da República, eu pegava o pessoal do Banco Central e punha para entender a dinâmica de cenários, aí, principalmente quando tem mudanças de inflexão mais radicais. Obrigado. Bom dia para todos. Queria agradecer ao Luiz o convite, um prazer imenso, especial para mim também estar nessa mesa com o Maurício, o Hermes, o Machado. O pedido tinha sido a gente se concentrar no tema da mesa, que é decisões energéticas no ambiente de crise. Eu até não gostei muito dessa palavra ambiente de crise, porque dá a ideia de uma barata voa, problemas complicados. Agora, o que existe, como o Hermes mostrou, são uma série de situações e desconfortos, e o que eu gostaria de discutir um pouco é o processo de eliminação desses desconfortos e depois terminar com uma visão um pouco mais ampla das nossas perspectivas energéticas. Vou tentar fazer isso dentro dos 20 minutos, vai ser um prodígio. Em geral, existe uma aposta, meu estilo Hugo Chávez ou Fidel Castro, a gente falava durante 3 horas e meia seguidas, mas vou conseguir. Então, vamos rever aí o susto, até porque o Hermes já adiantou vários assuntos. Vamos rever o susto aqui de janeiro de 2008. Esse é o número que o Hermes estava se referindo. Quer dizer, a gente, usando o PMO de fevereiro, que foi terminado no dia 23 de janeiro, e rodando os modelos de simulação, o número de risco de déficit que saía com as ferramentas do INS era 33%. Aqui é a maneira como a gente calcula, que é o risco de decretar racionamento. O próprio Hermes já se referiu um pouco às premissas dessa maneira de cálculo. Esse número, como o Hermes bem falou, os profissionais do setor esperam para ver, tanto assim que nós publicamos periodicamente uma análise em conjunto com o Instituto de Ciência do Brasil. Eu sugeri que a gente adiasse para o final do período molhado a análise, porque existe uma variância muito grande, mas o próximo, por favor. Mas, de qualquer maneira, ele é desconfortável. Aí eu queria saber, só uma complementação que o Hermes falou. Agora está 22, no mês seguinte foi 8, mas no mês seguinte podia ir para 50 também. Quer dizer, o que existe é muita variabilidade. Nós estamos em pleno período molhado, onde chega quase toda a água do sistema, então o que existe é muita variância. Agora, o fato de você estar em janeiro com o risco de 22% ou 33%, deixa a pulga atrás da orelha, porque se a partir daí se configurassem vazões ruins em fevereiro e março, a gente ia ficar numa situação apertada, e isso despertou preocupação. Quais são as evidências concretas dessa preocupação? Por exemplo, como todos sabem, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico determinou o despacho de todas as térmicas do sistema, incluindo térmicas bastante caras, R$1.000 por megawatt-hora. O custo mensal é da ordem, de acordo com a declaração do próprio ministro Lobão, de 400 milhões, e a informação aí da Canal Energia, né, que o custo acumulado até março foi 735 milhões. As térmicas hoje ainda estão ligadas, imagino que sejam desligadas aí na próxima reunião do CMSE, mas houve uma despesa de R$1 bilhão em geração térmica adicional por causa dessa preocupação. Isso também resultou no tal do preço que o Hermes se referiu, de curto prazo muito elevado. Chegou durante um tempo a R$570 por megawatt-hora. Como os senhores sabem, não existe esse preço, não é determinado pelo mercado, não é uma questão de oferta e demanda. De vez em quando saem os anúncios, uma notícia no jornal dizendo que os consumidores ficaram preocupados, o preço subiu. O preço é um resultado do modelo computacional. O modelo computacional, além de determinar quanto gera cada usina, ele calcula quanto é o preço da energia. E esse preço é diretamente relacionado com o risco de déficit, o risco de racionamento. Então, ele é elevado, de maneira até coerente com os cálculos que havia um risco de racionamento elevado. Uma consequência disso é que vários consumidores
que estavam short nos seus contratos, tiveram que comprar energia para complementar seus contratos, ficaram com dificuldades. Em janeiro, quando houve o balanço de janeiro do CCE, a adimplência, que sempre foi 99,9%, caiu para 88%. Isso inclui o caso do liminar de justiça, né? Quer dizer, 8%. Só uma correção. Foi? Foi para 91%. Foi? 91%, quase 92%. Não era 150 milhões? Você está dizendo a de fevereiro? Não. De janeiro. Não era notícia? Tá. Mas, de qualquer maneira, é uma inadimplência atípica. E outra coisa, como todos sabem, que houve também arbitragem, processo na justiça, de geradores comercializadores dizendo que não tinham culpa, os consumidores não tinham feito contratos. E, próximo, por favor. E também houve aumento das tarifas dos consumidores distribuidores. O que aconteceu? Com a retirada de certos geradores, por exemplo, a interconexão com a Argentina, várias distribuidoras não estavam completamente cobertas por contratos. Com isso, elas tiveram que comprar energia a esses preços altos e isso teve um impacto nas tarifas. Acho que a Neoenergia teve aumento de 11% nas tarifas, muito acima do esperado, justamente por causa disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, era um susto, as pessoas do setor tinham consciência que a variabilidade é muito grande, mas mesmo esse susto, primeiro, teve consequências concretas, e segundo, que é a segunda coisa que é interessante, ele não devia ocorrer. O Hermes colocou muito bem que a regulamentação do setor elétrico exige que a oferta de energia firme seja maior igual à demanda. E a energia firme é calculada de maneira a garantir o suprimento mesmo em condições extremamente severas de hidrologia. Então a primeira pergunta é por que esse susto ocorreu? E claro, como a gente está acostumado, até foi a experiência de 2001, a primeira coisa aí, teve uma seca horrorosa. Como o próprio Hermes mostrou, as vazões de 2007 não foram excepcionalmente secas. O Hermes mostrou separado sul-sudeste, norte-nordeste, quer dizer, se a gente juntar a energia total à frente do sistema, 2/3 das vazões observadas no histórico foram mais secas do que as de 2007. Também a gente sabe que 2007 tem uma característica interessante porque o grosso das vazões se concentrou em janeiro, fevereiro e março. Com isso, pode-se argumentar que, bom, também chegou tudo junto, os reservatórios verteram, então essa quantidade de energia que chegou não é tão grande assim. Pode ser. Nós simulamos, descontamos o pedaço que seria vertido, próximo, por favor, e ainda assim 1/3 dos anos do histórico, agora sendo bem conservador, era mais seco do que o 2007. Então, a primeira coisa interessante é o seguinte, o que a gente está acostumado de que os reservatórios têm 3 anos de capacidade de armazenamento, ou 4, que a seca, aquele negócio que vai caindo, morreu, isso desapareceu. Quer dizer, o Hermes colocou muito bem que a dinâmica de esvaziamento dos reservatórios é bastante violenta. Agora, um segundo aspecto que, na minha opinião, acelerou, exacerbou essa dinâmica de esvaziamento e que causou o susto, foi, próxima, o balanço de energia firme. Isso daí é a diferença entre a energia firme total do sistema e a demanda, usando os próprios dados do Plano Mensal de Operação de fevereiro de 2008. Os senhores reparam que o balanço de energia firme de 2008 e 2009 está negativo. E como está realmente na regra do setor elétrico, isso nem devia acontecer. A regulamentação do setor elétrico força que esse balanço seja sempre positivo. Isso é um elemento adicional de preocupação, no próximo favor, porque a gente não podia fazer muita coisa a mais. Não dá tempo de construir usinas para entrar em 2008 e 2009. A gente repara também que tem um balanço negativo em 2011 e 2012, isso não é motivo de preocupação, porque isso significa só que ainda não foram construídas as usinas necessárias e há tempo e instrumentos para isso. Hoje, em 2008, nós vamos ter um leilão para entrar em energia em 2011, para resolver aquele buraco ali, e em 2009 vamos ter um leilão para construir usinas para 2012 e vai resolver outro buraco. Mas esse negativo aí é
na minha opinião, boa parte da explicação do susto que a gente levou e boa parte da explicação de por que a gente fazia tão rápido. A próxima pergunta é: como é possível a gente ter ficado negativo se, afinal de contas, o modelo do setor elétrico é para ficar positivo? Resposta: de 2005 a 2007, nós perdemos 6 mil megawatts médios de energia firme. Perdemos, saiu do sistema, tá? Isso é muita quantidade, isso é 12% da quantidade de energia firme do Brasil, equivale à soma das 2 usinas do Madeira mais Angra 3. É importante observar que isso é perda de capacidade existente. Não houve atraso de construção significativo no período. E como é que a gente conseguiu perder isso? Tá? O imbróglio do gás natural, Argentina, Bolívia e Brasil. A Argentina, nossos irmãos, basicamente desde 2005, quando começou a confusão de gás deles, resolveram da maneira mais fácil. Cortaram o gás do Chile, então botaram o Chile em crise e, na verdade, cortaram o gás do Brasil. Só que cortaram o gás do Brasil de maneira indireta. Eles proibiram que se usasse gás da Argentina para gerar energia elétrica e atender os contratos com o Brasil. Além disso, cortaram o gás para a térmica de Uruguaiana. Então, a Argentina nos custou 2.300 megawatts médios de energia firme, um pouco mais de Madeira. Bolívia, como a gente sabe, a Bolívia produz 40 milhões de metros por dia, tem um consumo interno de 6 milhões de metros por dia, tem 34 para exportar. Detalhe é que ela tem assinados 42 com a Argentina e Brasil. Claro que não dá certo. Bolívia jogou a toalha já em 2007, não atendeu mais a região de Mato Grosso. E no próprio Brasil, todo mundo acompanhou os problemas de desajuste entre oferta e demanda de gás, e foi assinado um termo de compromisso entre a Petrobras e a ANEEL, que para o ano de 2008 nós teríamos 6.600 megawatts de energia firme de térmicas, e só no termo de compromisso só temos 3.100 megawatts de energia firme de térmicas. Então, para 2008 foi retirado do sistema, em termos de capacidade de geração, 3.500 megawatts. 3.500 mais 200 mais 2.300 dá os 6.000. Esse desequilíbrio, primeiro, saíram as térmicas justamente que a gente despacha preventivamente, só fomos deixados com as térmicas a óleo, e isso exacerbou essa caída, que agravou o processo anual. Bom, isso é a situação, quer dizer, esse é o quadro, e o importante da história é aprender com o que aconteceu. Quer dizer, eu estava até vendo de manhã, é parecido com a situação do terremoto, né? São Paulo, ontem teve um terremoto, eu estava brincando que agora estamos prontos para ganhar investment grade, né? Já temos a última coisa que a gente tem no país desenvolvido, né? Já tivemos um furacão em Santa Catarina, o primeiro furacão do Atlântico Sul, agora foi terremoto. E o importante é que terremoto foi um susto? Foi, mas na verdade foi um terremoto de 5,1, tá? Escala Richter, que não é pouca porcaria, não. Então, eu acho que o processo aconteceu uma coisa estranha, ninguém esperava ver um terremoto, vamos entender o que aconteceu primeiro, e aí me refiro de novo ao que o Hermes falou, homogeneizar o crescimento, entender o que aconteceu e, a partir daí, tomar medidas corretivas. Quais foram as ações que o governo já implementou? O governo, evidentemente, está fazendo um esforço muito grande de oferta do gás natural. A recuperação da capacidade térmica depende do aumento da produção do Espírito Santo e do gás natural. Existe muito empenho da Petrobras, mas é importante sempre lembrar que os mercados de equipamento e o mercado de energia está apertado. Essa dificuldade já vem há algum tempo. Em 2006, o Plan Gás previa para 2007 um aumento da produção doméstica, que acabou não se realizando, em grande parte, em 11 milhões de metros por dia. E tem havido constantes atrasos. Então, esse esforço da Petrobras é absolutamente evidente, tá? Mas sempre ficar com um monitoramento muito constante, porque para o setor elétrico, eu me refiro de novo ao que o Hermes mencionou, nós esvaziamos os reservatórios em função da nossa informação sobre a disponibilidade de geração térmica. Se eu esvazio meus reservatórios, na hora H me avisam que não tem geração térmica, eu não posso fazer mais nada, tá? Porque a geração térmica só tem um efeito acumulativo, muitos meses de geração devido à predominância hidrelétrica. A outra coisa que é um aperfeiçoamento, que o Hermes já se referiu, é a melhoria do despacho das termoelétricas. Quer dizer, esse é um reconhecimento que o nosso padrão
passou de um padrão plurianual para um padrão praticamente um padrão anual, e também uma adaptação ao fato de termos térmicas muito caras. O que acontece quando eu tenho térmicas muito caras? Eu só despacho essas térmicas no último minuto. Quer dizer, se eu tivesse uma térmica que custasse R$1 a menos do que o custo de déficit, essa térmica só despacharia 5 minutos antes do déficit. Eu tenho uma térmica óleo, ela só despacha, dentro da lógica do modelo, quando o risco de racionamento, a partir do ponto que eu estou, já está perto de 40%. Nessa hora está todo mundo infartando. Quer dizer, então, a existência de térmicas caras como um elemento predominante, porque sumiram as térmicas a gás, nos levou a uma reflexão que ninguém aguenta a emoção de ficar esperando até o risco chegar a 40% para despachar, e levou a mudança do paradigma da operação, que na minha opinião está bastante correta. A terceira medida também implementada é o leilão de energia de reserva, que o Hermes mencionou, vai ter agora em maio, depois uma continuação. Ele vai contratar capacidade adicional para 2009, 10 e 11. Como os senhores sabem, esse leilão está restrito à energia de bioeletricidade. Próximo favor. E ontem foram aprovados editais, as regras do leilão e até o preço de abertura, quer dizer, está em pleno vapor aí a realização desse leilão. Esse leilão, na verdade, ele tem vários objetivos. Um dos objetivos é a gente ter um pouquinho de reserva para o caso de haver um crescimento econômico mais acelerado, estamos todos torcendo, mas também serve para recuperar o equilíbrio, até nos dar um pouco de proteção, caso ainda haja alguns atrasos aí no programa de gás e eletricidade. Tá? Então, esse conjunto de medidas, são todas medidas bastante corretas, né? E eu me atrevo agora a fazer sugestões aí de aspectos complementares. Não, volta, então, por favor, volta aí. Não, essa metodologia aperfeiçoada, a metodologia aperfeiçoada para despacho das termoelétricas, proposta pelo ONS, o que eu chamei de curva de aversão a risco dinâmica, é o que o Hermes, aquela figurinha que o Hermes mencionou, só que a gente também, isso está ligado à ideia de já incorporar ela dentro do New Wave, tá? A moça está avisando que tem 5 minutos, incrivelmente cumprirei os 5 minutos. Próximo. Bom, ações sugeridas, eu me atrevo a fazer 2 sugestões. A primeira é o seguinte: como todos sabem, o governo disse que, caso necessário, desviaria gás dos setores de refinaria, GNV e indústria e ligaria térmicas adicionais. Nós mesmo fizemos estudos, se realmente for desviado o gás, o risco de racionamento iria praticamente para zero, o que também não é de se estranhar, porque eu teria recuperado a minha oferta firme, não teria mais o buraco, mas na prática isso dá uma confusão danada, porque a gente fez simulações, você teria a probabilidade de cortar todo o GNV do Brasil, cortaria na média metade da indústria, alguns cenários até 80% da indústria, a turma não ia gostar. E o caso da SEG, em 30 de outubro, foi interessante, porque a Petrobras cortou a SEG entrou na justiça, conseguiu uma liminar e à tarde já tinha recuperado o abastecimento. Quer dizer, existe um imbróglio. E na próxima. Então, a minha sugestão é exatamente no sentido de aproveitar que os relatórios estão melhores, vamos resolver esse imbróglio. Primeiro, eu acho que o setor de gás e eletricidade tem que ser gerenciado de maneira integrada, quer dizer, você não pode fingir que um setor é independente do outro. Isso significa, desde coisas técnicas, a área de planejamento da operação, tem um conhecimento bastante detalhado, tanto de logística quanto de disponibilidade de gás, mas quando se for decidir ou algum gerenciamento, algum contingenciamento, olhar isso de maneira integrada. Quer dizer, é demasiadamente simplista dizer toda prioridade para o setor elétrico ou toda prioridade para o gás. É evidente que uma ação integrada em que fossem desenvolvidos, inclusive os instrumentos, tem que ser conversado, negociado, mas a hora boa é agora, porque os reservatórios estão cheios. E a segunda proposta, também sugestão, não propostas, próximo, por favor. É o último item lá que o Hermes mencionou do gerenciamento das crises, né? Quer dizer, nós tivemos próximo, por favor.
Nós tivemos duras lições no racionamento de 2001, que a sociedade brasileira reagiu de maneira extraordinária e foi realmente quem resolveu. Aprendemos muita coisa e é importante incorporar essas experiências. Não incorporar no sentido de copiar o que foi feito, mas, como o Hermes falou, refletir sobre elas e fazer aperfeiçoamentos. Uma coisa em particular é que a inexistência de regras, na minha opinião, leva à insegurança do investidor. Quer dizer, nós temos muitos clientes que têm a seguinte situação: eles gastam pouco com energia, mas uma interrupção da produção, se houver um racionamento, tem um prejuízo grande. Então o camarada chega e diz: como é que eu posso me proteger? 100%. Aí você diz: bom, você pode botar a geração dentro da fábrica, mas não, e se eu quiser botar a geração fora da fábrica, investir em nova geração? Aí a regra diz que você vai ser cortado pelo seu consumo. Ah, mas e se eu construir uma geração fora da fábrica, vender essa energia no spot, na época do racionamento, e usar para comprar cupons de racionamento? Quem foi que disse que o preço spot vai subir? Quem foi que disse que vai ter cupom de racionamento? Quer dizer, existe hoje uma espécie de vácuo que vale a pena preencher. Isso dá segurança para o investidor. Em particular, aí é só visão pessoal minha, se criar regras que beneficiem o consumidor que está desconfiado, quer dizer, alguém que, usando o seu próprio dinheiro, se sobreinstalou em, por exemplo, 3% em relação à sua demanda, em termos de energia firme, ora, ele está pagando para ter uma segurança extra, mas está beneficiando o sistema. Se todos fizessem isso, a quantidade de energia total do sistema era maior. Então, na minha opinião, por exemplo, você poderia fazer uma regra em que esse sujeito também, caso ocorresse o mais indesejável, que é o racionamento, ele também levasse um pouco de colher de chá, porque ele contribuiu. Quer dizer, os paranoicos serem recompensados pelos seus investimentos, caso ocorra o pior. Mas isso é uma coisa que, como eu falei, é para levar para a discussão, né? Próximo, conclusões. E aí uma visão geral. Quer dizer, esses problemas conjunturais, às vezes a gente discute e fica, às vezes o ambiente esquenta, mas o objetivo é efetivamente melhorar, porque as perspectivas energéticas do Brasil são muito positivas. Tá? O Brasil, próximo, é talvez o único país do mundo em que a energia renovável é também muito competitiva. Eu até faço uma brincadeira: eu sou popular entre os verdes, né, porque os camaradas dizem que eu gosto, chamar de velhiçado. Eu gosto mesmo de coisa barata. A única coisa verde que eu gosto é o dólar. Tá? Então, mas o Brasil tem essa vantagem. Não, ou o euro, né? Mas é que o real não é verdinho. O dólar, coitadinho, está meio... Então, por exemplo, são boas notícias aí. Próximo, por favor. Está aí, que a gente espera aí o término do processo de inventários que a EPE está conduzindo. Isso significa que vamos ter novos estoques, possivelmente já a partir do leilão de 2009. Nós temos, como todos sabem, já foi mencionado pelo Hermes, eu acredito que o Tomás vai mencionar também, e é o tema do próximo painel, uma janela de oportunidade excepcional para a eletricidade nos próximos anos, tá? Esperando aí nas coxias a energia eólica, que hoje é cara, naturalmente vai se tornar competitiva no futuro. E uma maravilha, nós não temos que fazer nada, deixa lá os dinamarqueses e alemães subsidiarem, testarem, e ela vai naturalmente chegar, quer dizer, temos uma primeira, segunda onda depois. E agora fiquei contente do Hermes ter falado, porque é meu único chilique. Nós estamos fazendo uma loucura de construir só usinas a fio d'água, sem reservatório. Hoje, reservatórios são o eixo que permite toda essa otimização, e os reservatórios são o eixo que permite a gente ter biomassa, que é sazonal, funciona só de maio a novembro, ter eólicas no futuro. Na Alemanha, precisa ter uma térmica de backup para cada eólica. Aqui é fácil, porque a eólica gera, o reservatório enche. Eólica não gera, o reservatório vazia. A mesma coisa com a interação de gás. Quer dizer, tem que levar para a sociedade essa história que nós terminamos com um sistema de 100 mil megawatts, que é fio d'água, nós estamos fazendo uma loucura. A sociedade tem efetivamente que estar muito abaixo. Se decidirem que vai ser fio d'água, paciência, mas é uma decisão que tem que ser levada para a sociedade. E a próxima? Quer dizer, as descobertas recentes de petróleo e gás, eu estava brincando com o Tomás Quem num voo aí, a semana passada, que eu disse: pô, a gente para de descobrir petróleo, para de descobrir gás, é uma trabalheira a gente ficar atualizando os nossos balanços, né? E chegamos a um ponto que, além, digamos, da segurança energética,
redefiniu a posição estratégica do país. Quer dizer, uma coisa que, junto com o fato de nós termos toda essa energia renovável, é realmente sensacional, né? E de quebra, last but not least, temos a nuclear. O Brasil tem uma tecnologia de enriquecimento de urânio que é única. Fiquei muito contente que há 3 semanas atrás o PAC fez um item especial para o enriquecimento de urânio. É uma janela de oportunidade que temos que aproveitar, independentemente se vai construir ou não, ou quando vai construir Angra, é uma coisa estratégica. E de quebra temos o carvão, tanto local como importado, como aí o resto do nosso lema. Quer dizer, as perspectivas são muito legais, a gente se esquenta, briga, discute exatamente porque quer que tudo saia certinho, que tenha segurança para a coisa. E eu acho que o grande desafio na verdade, o tema desse negócio é transformar isso, próximo, em condições e fatores de crescimento econômico, que é o que todos desejamos. Muito obrigado.